Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para o segundo vídeo relacionado ao plexo braquial. Antes de assistir esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos e nos siga no Instagram. Vamos para mais uma aula? Hoje nós iremos trabalhar os nervos colaterais, os ramos colaterais do plexo braquial, e ver mais ou menos o que cada um dele inerva e ver mais ou menos de onde vêm suas fibras. Então preste atenção, olha como é tranquilo isso. Saindo aqui, ó, da raiz de C5, vai estar saindo um nervinho, que esse nervinho aqui, ó, nós vamos chamá-lo de, deixa eu pegar aqui a caneta, nós vamos chamá-lo de nervo dorsal da escápula. O nervo dorsal da escápula, ele tem fibras, vocês vão começar a pegar isso comigo a partir de agora, ele tem fibras da raiz de C5. Esse nervo dorsal da escápula, ele vai inervar os músculos romboides, ele faz a inervação dos músculos romboides e também manda fibra para o músculo levantador da escápula. Então, os músculos romboides, maior e menor, e o músculo levantador da escápula é inervado pelo nervo dorsal da escápula, que tem fibras saindo aqui de C5. Tá bom? Aí, vamos lá comigo. Saindo aqui, ó, do tronco superior, continuando, saindo aqui do tronco superior, vai estar saindo um nervinho para cá, ó. Esse nervinho para cá que está saindo, nós vamos chamá-lo de nervo supraescapular. Esse nervo supraescapular, ele vai ter fibras de C5 e C6. Esse nervo supraescapular, ele vai fazer a inervação de onde? Esse nervo vai inervar os músculos do manguito rotador, certo? Que são músculos intrínsecos do ombro, que trazem a estabilização do ombro. E quais músculos do manguito rotador? O músculo supraespinhal e o músculo infraespinhal. Lembrando que o músculo supraespinhal, ele é importante na estabilização do ombro e ele vai iniciar até 15 graus o movimento de abdução. Após isso, o músculo deltoide continua e após os 90 graus, o músculo supraespinhal continua. Então, o músculo supraespinhal e o músculo infraespinhal, localizado na fossa infraespinhal, esse músculo que faz a rotação externa, certo? E auxilia na extensão do ombro, esse músculo infraespinhal também é inervado pelo nervo supraescapular, que tem fibras de C5 e C6. Tá bom? Vamos continuar aqui. Saindo aqui ainda do tronco superior, nós vamos ter um nervo, que é o nervo subclávio, certo? Que é o nervo subclávio, um nervo para o músculo subclávio, certinho? Então, vou botar aqui ele, nervo subclávio, que vai inervar o músculo subclávio. Tem fibras de C5 e C6. Ok, gente? Beleza, então vamos continuar aqui. Já que eu estou aqui nessa região ainda, existe um nervo que eu acho muito importante, porque ele vai descer aqui, ó. Esse nervo, ele vai descer por aqui por trás, beleza, vem comigo, e vai sair aqui. Sendo que esse nervo, ele vai ter contribuição de raízes de C5, raízes da raiz C6 e tem contribuição da raiz C7. Esse nervo aqui, nós iremos chamar de nervo torácico longo. Então, o nervo torácico longo, ele tem fibras de C5, 6 e 7. Esse nervo torácico longo, ele vai descer nessa região axilar, onde vai inervar o músculo serrátil anterior. Esse músculo serrátil anterior, que é um músculo inspiratório acessório, esse músculo serrátil anterior também ele vai prender a escápula contra as costelas, certo? Então ele vai aderir a escápula contra as costelas, o músculo serrátil anterior. Onde, se nós tivermos alguma lesão do nervo torácico longo, nós vamos ter uma paralisia ou fraqueza do músculo serrátil anterior. Onde a escápula ela vai ficar proeminente, certo? Quando fazemos um movimento de abdução, por exemplo,
A escápula vai ficar proeminente, vai ficar pontuda. E isso nós chamamos de escápula alada, certo? Ocorre muito lesão do nervo torácico longo durante mastectomias. Então, durante mastectomias radicais, você pode lesionar o nervo torácico longo. Como pode lesionar também o nervo torácico dorsal, certo? Ou intercosto braquial. Mas o nervo torácico longo ele pode ser acometido em lesões na região de onde nós temos na axilar, mastectomias, onde pode causar fraqueza ou paralisia do músculo serrátil anterior e causar escápula alada, certo? Mais pra frente nós podemos ver isso melhor. Ok, aí vamos continuar aqui comigo. Vindo mais pra frente agora, nós temos o seguinte, prestem bem atenção. Se a gente vier andar mais um pouquinho aqui no plexo, nós vamos chegar aqui, ó, no fascículo lateral. Aqui no fascículo lateral vai estar saindo um nervinho, certo? Que esse nervo vai ter, nós vamos chamá-lo de nervo peitoral lateral. O nervo peitoral lateral, ele vai ter fibras predominantemente de C5, 6 e 7, certo? Alguns autores podem variar essas fibras, mas basicamente está aqui, está correto, tá bom? Esse nervo peitoral lateral vai fazer a inervação do músculo peitoral maior e uma pequena porção dele, inervação do músculo peitoral menor. Ok, gente? Nervo peitoral lateral. Aí, ó, nós temos o seguinte aqui ainda. Chegando aqui no fascículo posterior, vai estar saindo 3 nervinhos. E quais são esses nervinhos que saem aqui do fascículo posterior? O primeiro nervinho que vai sair aqui, ó, vou botá-lo aqui, será, puxa aqui, o nervo subescapular superior, que vai ter fibras de C5, C6. Se você analisar o Muri, Anatomia Orientada para a Clínica, ou 8ª edição, vai dizer que ele pega fibras só de C5. Mas a maioria dos autores consideram C5 e C6, certo? Nervo subescapular superior. Mais para cá, eu quero que eu já falo sobre a inervação dele. Mais para cá um pouquinho, vou estar mais afastado, nós vamos ter, saindo aqui, o nervo tóraco-dorsal, certo? Ou o nervo subescapular médio. Esse carinha aqui vai ter fibras de C6, C7 e C8. E mais para cá um pouquinho, ó, nós vamos ter o nervo subescapular inferior. Todos saem de onde? Do fascículo posterior. Tem fibras C5, C6. O Muri vai dizer que ele pega fibras principalmente de C6. O que é que acontece? O nervo subescapular superior e inferior, ele vai inervar o músculo do manguito rotador, que é o músculo subescapular. Esse músculo, o nervo subescapular superior, a parte mais superior, e o nervo subescapular inferior, a parte mais inferior. Lembrando que o músculo subescapular, ele é o músculo anterior da escápula. Consequentemente, ele vai ter inserção lá no tubérculo menor do húmero. Consequentemente, quando ele fizer sua contração, ele vai puxar o ombro para frente e para o meio, fazendo a rotação medial do ombro. Tanto é que ele é o único do manguito que faz esse movimento. Os demais fazem a rotação lateral. Então, o músculo subescapular é inervado pelo nervo subescapular superior e inferior. Lembrando que o nervo subescapular inferior também vai inervar o músculo redondo maior, certo? O músculo redondo maior que não faz parte do manguito, mas também é inervado pelo nervo subescapular inferior. O nervo tóraco-dorsal, ele vai fazer a inervação do músculo latíssimo do dorso. Então, o músculo latíssimo do dorso, ou grande dorsal, que auxilia na adução e na extensão do ombro. Esse músculo latíssimo do dorso também é inervado pelo nervo tóraco-dorsal, onde, se nós tivermos lesão do nervo tóraco-dorsal durante mastectomias, nós vamos ter paralisia ou fraqueza do músculo latíssimo do dorso, certo? Fraqueza na adução, fraqueza na extensão de ombro. Beleza, gente? Que mais? Vamos lá. E nós temos aqui o fascículo medial. Aqui no fascículo medial, nós vamos ter, por exemplo, saindo aqui embaixo, ó, um nervinho aqui, que eu vou chamá-lo de nervo peitoral medial.
O nervo peitoral medial vai ter fibras de C8 e T1, certo? Esse nervo peitoral medial, ele vai fazer inervação de quem? Faz a inervação principalmente do músculo peitoral menor, também mandando fibras para o peitoral maior, tá? Mas vamos mais. Aqui ainda vai estar saindo ó, um nervinho aqui, ó. Um aqui e um aqui mais à frente um pouco. Esses nervinhos nós vamos chamar de quê? Olha que interessante. Nervo cutâneo medial do braço e nervo cutâneo medial do antebraço. Certo? O que esses nervos fazem? Fazem a inervação cutânea da pele, da região medial de braço e de antebraço. Certo? Esse nervo cutâneo medial do braço, ele vai estar na formação também do nervo intercosto-braquial, que faz a sensibilidade dessa região axilar, onde esse nervo intercosto-braquial, ele pode ser lesionado também durante mastectomias, causando perda da sensibilidade dessa região axilar. Irei falar sobre ele mais à frente, em outros vídeos. Ok? Então esses são os principais ramos colaterais do plexo braquial. Tá bom, gente? Então, basicamente isso. Se a gente for falar aqui só desses ramos terminais, só para botar as fibras dele, o que é que a gente pode ver aqui? Por exemplo, o nervo músculo cutâneo que sai do fascículo lateral, ele tem fibras de C5, C6 e C7. Esse nervo músculo cutâneo, ele faz a inervação dos músculos do compartimento anterior do braço, que realizam principalmente a flexão de braço e de cotovelo, ombro e cotovelo, e fazem a adução do ombro, certo? Então, esse nervo músculo cutâneo também tem uma fibra sensitiva dele, que nós iremos falar mais à frente, que ele vai se tornar nervo cutâneo lateral do antebraço, fazendo a sensibilidade da região lateral do antebraço. C5, 6 e 7. Aqui, ó, nervo axilar. O nervo axilar, que sai do fascículo posterior, tem fibras de C5 e C6, raízes de C5 e C6. Esse nervo axilar, ele vai fazer a inervação do músculo deltoide, principal músculo do ombro, e faz a inervação do músculo redondo menor, lá do manguito rotador, que faz extensão e rotação externa do ombro. E esse nervo axilar, ele também faz a sensibilidade dessa região lateral do braço, através do nervo cutâneo lateral do braço. Certo? Estou falando rapidinho, porque mais em outros vídeos eu irei falar melhor sobre esses nervos. Tá bom? Aí, presta atenção, só para vocês pegarem essas raízes aqui. Nervo mediano. O nervo mediano, ele tem fibras de C5 a T1. O nervo mediano vai ter fibras de todas as raízes. Esse nervo mediano, ele percorre essa região medial do braço, passando pela fossa cubital, essa fossa que nós temos aqui. E esse nervo mediano, ele vai fazer a inervação da maioria dos músculos da região anterior do antebraço, que realizam principalmente flexão, na região de punho e dos dedos. E esse nervo mediano também inerva a maioria dos músculos dessa região tenar da mão, exceto o músculo adutor do polegar, certo? Iremos falar sobre ele mais à frente. Está relacionado com a síndrome de túnel do carpo, esse nervo aqui, certinho? Aí vamos mais. Nervo radial. O nervo radial, ele tem fibras de C5 a T1. Vem lá no fascículo posterior, nervo radial. Esse nervo radial, ele vem para essa região posterior do braço e antebraço. Então, ele é o único nervo que faz a inervação de todo o compartimento posterior, do braço e do antebraço. E o compartimento posterior, nós sabemos que é responsável pelo movimento de extensão, certo? Esse nervo radial passa aqui próximo ao epicôndilo lateral e faz a inervação dessa toda essa região posterior do braço e do antebraço. E aqui na região da mão, ele faz a sensibilidade do dorso da mão, certo? Nessa região, exceto o quinto e quarto dedo, que nós iremos trabalhar melhor depois. E por último, o nervo ulnar, que tem fibras de C8 e T1. O nervo ulnar, ele é um nervo bem importante, porque ele desce nessa região medial do braço, passando aqui pelo epicôndilo medial, certo? O próximo epicôndilo medial. E esse nervo inerva os músculos da região ulnar do antebraço, o flexor ulnar do carpo e a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. E esse nervo ulnar inerva quinto, quarto dedo, certo? Quinto e quarto dedo, tanto sensibilidade quanto motricidade, inervando os músculos interósseos da mão, responsáveis, ó, por fazer esses movimentos aqui, ó, de abdução e adução, certo?
Inerva também alguns músculos lombricais, que nós iremos trabalhar também mais à frente. Ok, gente? Então, essa aula de hoje foi para nós aprendermos quais são os principais nervos colaterais do plexo braquial e falar um pouquinho de cada nervo principal desse. Na próxima aula, nós iremos aprofundar nesses nervos aqui, tá? Músculo cutâneo, axilar, mediano, radial e lunar. E, se preciso, alguns desses colaterais. Tá bom, gente? Então, espero que tenham entendido. Então, não esquece, viu? Vai lá, dá o gostei aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve e ativa as notificações. Um abraço!